O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento e a um homem chamado José. Ela era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou o anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá em tua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Glória seja dado àquele que tem o poder de vos confiar na fidelidade o seu Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, Reverendo Padre Givanaldo, Comunidade Católica em Adoração, reunido na 4ª semana do Advento, às portas do Natal, fechamos esse retiro do Advento com um texto gestacional, podemos dizer. Lembremos que há 9 meses atrás, nessa constituição da história, do pensamento litúrgico, e não da exatidão das datas,
Há 9 meses atrás, celebramos na igreja a festa da Anunciação do Anjo. Ou seja, durante 9 meses a igreja gestou esse momento que acontecerá na madrugada da quinta-feira. Quinta-feira Santa. Não por ser da Semana Santa, mas Santa porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Verbo carem fato estes. E eu comecei pela frase de Paulo, porque de gestação e de grandeza de Deus existe a fecundidade do Evangelho. Não fosse fecundados os corações desses apóstolos, desses discípulos, do primeira revelação, do olhar inicial. Nesta semana estudamos as 3 manifestações ali, pelo aquele mesmo período. A manifestação primeira de Gabriel a Zacarias, depois a manifestação de Gabriel a José, e por fim agora, né, a manifestação de Gabriel a Maria. É consumado o mistério de uma redenção. É todo um enxoval redentor sendo derramado no mistério da nossa limitação humana, de ter sido presenteado pela luz e não conseguir enxergar essa graça em sua plenitude. Fomos revelados à luz, nos foi dado a luz, como vamos proclamar quinta-feira, um menino nos foi dado, mas voltamos os olhos para onde? E aí eu queria que vocês viajassem comigo um pouco em Davi. Sendo Jesus a vara final desta genealogia maravilhosa, perseverante, humana, em sua humanidade pecadora, nos seus discernimentos, mas vou usar uma expressão bem nordestina, de um chuleado bem feito da história da salvação, perpassando de Abraão até Jessé, de Jessé Davi, de Davi o apogeu de Israel, o olhar de Israel, porque ergueu-se o lugar onde Deus iria morar. Jerusalém foi tentada a ser aniquilada por 8 vezes, guerreada por 18. E você chega a Israel hoje e tudo está esplendoroso ainda. Derrubaram até o lugar onde Deus queria morar. E Deus não parou de morar lá. Porque Ele avisou que haveria um tempo que não teria mais aquele lugar. E que os verdadeiros adoradores não precisariam mais de um lugar. Porque Ele não moraria mais só lá. Porque Emanuel, que estava conosco agora, era Emanuel em nós. Era o Espírito. Um templo foi derrubado e templos foram erguidos. Mas a inquietação de Davi me é peculiar nos tempos de hoje. Qual é o refrão que eu tenho usado? Todo o retiro do Advento. Não vamos produzir um Natal de presentes. Vamos produzir um Natal de presença, de estado, de sensibilidade, de olhar com acuidade de sentidos as delicadezas e as nuances da necessidade do teu irmão. Davi tinha chegado, até mesmo estudando a história de Israel, que é diferente às vezes da Bíblia, para o povo do tamanho que era Israel, Davi conseguiu chegar com Israel aonde nunca tinha chegado na antiguidade. Podia se assemelhar ao tempo de hoje, e Davi ainda estaria em maior apogeu do que o Israel de hoje, que é um Israel poderosa, não é um Israel estruturada, que dá saúde para o seu povo, que dá estrutura, que dá vida com qualidade. Mas o apogeu econômico, estrutural que Davi chegou para Israel, era um céu na terra, era Jerusalém terrestre mesmo.
Mas o coração daquele homem que estava confortável, que tinha justamente deixado o seu povo confortável, que tinha cumprido a missão que lhe foi dada, ungido enquanto um rei, que tinha sido chamado a ser rei, que tinha uma vocação, que foi escolhido por Deus, mas ouviu outras vozes no coração, que foi Saul, e saiu da promessa. Porque nós não somos botados para fora da promessa. Nós escutamos outras vozes e saímos da promessa inicial. A gente ontem teve uma reunião e o formador geral lembrava uma frase de Santa Clara que cabe muito bem aqui agora. Sempre na sua espiritualidade, volte ao primeiro amor. Se onde você estiver hoje te afasta do primeiro amor, está atrapalhando tua vocação. A vocação é progressiva, não mudada de direção, indo para outros lugares, né? Saul perdeu a graça. E Davi foi ungido ainda quando Saul era rei, para honrar um convite de cuidar do povo, e o cuidou. Por que eu digo que é progressiva? Porque Davi faz, se atende, quando tudo estava no bom senso, na qualidade. Se você fosse ler o livro, os capítulos anteriores e os depois, você ia entender isso. O coração de Davi estava inquieto. Talvez seja essa a palavra central da nossa reflexão hoje, nos preparando para o Natal. Corações inquietos a quê? O mesmo coração inquieto de Maria. Quando Deus falou a Maria, Gabriel é Deus que anuncia, o que foi que o coração de Maria ficou? Inquieto. Inquieto. Por quê? Porque quando Deus fala a nós, o nosso coração fica inquieto. Porque geralmente o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. E Davi estava inquieto porque ele estava morando num palácio e Deus estava morando numa tenda. Deus tinha escolhido morar com eles e ele morava num palácio e Deus morava numa tenda. Como isso pode acontecer? Como é que eu, que recebi de Moisés o decálogo dizendo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, acima do meu entendimento, da minha alma, do meu ser, eu estou em melhor condições do que meu Deus? Que isso talvez seja uma pergunta primeiro material para nós. Eu moro melhor do que Deus? Deus quer habitar na comunidade em adoração. O lugar onde eu moro fisicamente é melhor do lugar do que onde Deus mora na comunidade em adoração? Isso é uma pergunta. Se a gente for para a segunda visão, né, fazendo uma hermenêutica disso, o lugar onde habita a minha consciência, onde habita o meu âmago, as minhas decisões, quem é que mora melhor? São elas ou as de Deus? Quem me influencia mais? Sou eu e meus impulsos e minhas vontades e meus sonhos e meus desejos? Ou os de Deus? Será que eu faço a pergunta de Maria? O que é que eu vou precisar fazer para que isso que me inquietou e que eu não entendo como acontecerá, aconteça, porque eu sou serva, porque eu sou escrava, eu mato em mim as minhas vontades para que você floresça, para que o teu templo em mim seja o melhor de mim, para que a tua vontade em mim resplandeça e eu possa realmente ser, porque eu fiquei inquietada quando você veio me dizer, ó, voz de Deus na minha frente, que eu sou cheia de graça, então eu preciso refletir essa graça. Por isso ela vai dizer, depois que entendeu o processo, talvez sem entender a continuidade, ele disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta, porque eu peguei o que eu tinha de melhor e coloquei no centro da minha existência. Ali, aquela jovem menina abandonava todos os seus projetos e se tornava uma folha ao vento. Uma folha ao vento. Para assumir uma das maiores responsabilidades da vida. Falava um pouco disso quando falava de José esses dias na live, né?
Ela e José, vamos usar uma expressão grosseira, né? Pegaram numa bomba chiando, né, padre? Porque eu repito a mesma coisa que eu disse na live sobre José. Eu, quando tive netinho com Dani, acordava 2, 3 vezes na noite, botando a mão para ver se o menino estava respirando. Né? A responsabilidade de cuidar de um serzinho que Deus me deu para que crescesse para ele. Agora imagine crescer, saber que o menininho que está ali é simplesmente Deus conosco e que a vida dele grande vai ser a redenção do mundo. Não cabe. A gente pode tentar imaginar isso, mas não cabe no nosso entendimento o que passou naqueles santos corações. Mas só pessoas cheias da graça, porque quando a gente é fiel no pouco, aí é que Deus nos confia mais. Porque ele foi inocente, justo e puro, e porque ela foi cheia de graça, lhe foi confiada uma tarefa que para qualquer um de nós talvez seria impossível. Haja que tenha santos aqui que consigam ter vivido essa tarefa de Nossa Senhora e de José. Mas, concluindo o meu pensamento, nessa última semana, nesse final desse retiro, dessa preparação que a igreja nos traz, olhemos para essa indagação do anjo. E olhemos para essa decisão de Davi. De não deixar que o que ele é e o que ele tem seja maior do que o Deus merece ter na sua vida. E para que isso aconteça na sua vida, escute nesta manhã o anjo Gabriel dizendo a você: não tenha medo, Lili, não tenha medo, Alice, não tenha medo, Yane, não tenha medo, Nilo, não tenha medo, Monique, não tenha medo, Padre Givonaldo, André, não tenham medo, porque as asas do Altíssimo nos cobrirá e podemos ser manjedoura da vontade de Deus e podemos ser terra fecunda da vontade de Deus. Se abrirmos bem os nossos olhos e coração e sairmos desse olhar voltado para a terra, e como Maria, sem entender, como não verdadeiramente estamos sem entender o que viveremos o ano que vem, como procederá com a nossa comunidade, como as coisas vão andar, mas tenha uma certeza, não virá sobre nós nenhuma provação que a gente não possa suportar, porque o Senhor é conosco. Ele está no meio de nós. Ele é o nosso perene Natal, não é uma festa de quinta-feira. Ele é acessível. Como diz uma canção muito antiga da Renovação Carismática, que até eu posso tocar, como vocês vão tocar daqui a pouco, e depois recebê-lo. Sigamos adiante com essa fala de Paulo, dizendo com ele, dizendo para ele e dizendo por ele, nos nossos atos e ações. Pode repetir comigo o versículo 27? A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém.